A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir o nosso subsídio da nossa escola dominical. Hoje a nossa sexta lição, lembrando que a nossa lição ela está abrangendo principalmente a área da antropologia bíblica e principalmente a composição do ser humano, corpo, alma e espírito. Como nós já dissemos nas lições anteriores, nós já falamos sobre uma introdução. Após isso, nós tivemos 3 aulas focando de uma forma muito direta o corpo, as suas composições e as suas características. Na semana passada nós falamos sobre a alma e hoje, continuando sobre a alma, na nossa lição de número 6, com o tema A Consciência, o Tribunal Interior. Lembrando que nós entendemos, dentro desta linha de pensamento da tricotomia, que a consciência ela faz parte direta da nossa alma, desta composição que é a nossa alma. O texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, onde diz: "E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens." Leia isso aos seus alunos, deixe claro aos seus alunos sobre a questão da consciência e deixe bem claro que ao decorrer da lição nós vamos entender essa característica da alma que é a consciência e se todos têm ou somente os cristãos têm isso. Nossa verdade prática diz o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então vamos lá, dentro desta lição, nós temos 3 alvos principais, que é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda, isso é importante. Ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante, ok? E terceiro, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Então nós vamos ver dentro desta lição esses 3 focos, aonde o seu aluno, meu amigo professor, precisa sair entendendo que a consciência ela faz parte desta composição, como ela atua no ser humano e como uma consciência deturpada ou distorcida pela falta da palavra ou falta da luz da palavra pode provocar uma consciência totalmente desorientada e talvez até muito ineficaz no seu dia a dia. A nossa introdução diz o seguinte: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Ok? Então são os 3 pontos que a nossa consciência ela trabalha. Ela trabalha acusando, ela trabalha defendendo e ela trabalha julgando. A quem? A nós mesmos. Ela nos acusa, ela nos defende ou ela nos julga, ok? Acusando quando transgredimos, defendendo quando agimos retamente e julgando constantemente nossas ações e intenções. Isso aqui é importante, nós vamos abranger um pouco mais, mas já tenha isso claro na tua mente e coloque isso como um padrão já para você entender. A nossa consciência, ela acusa, ela defende e ela julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado, a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, a gente vai entender a consciência e qual o padrão que a nossa consciência ela trabalha naquilo que é chamado de lei moral universal. Tá? Seria basicamente a lei aonde todo ser humano nasce, não escrito, depois com o ensino e com os padrões exercidos pela sociedade, isso vai se afunilando, mas todo ser humano ele vai nascer já com um padrão
de uma lei moral, uma lei que vai reger as nossas ações, atitudes, pensamentos, decisões, e ela vai, de certa forma, nos acusar, nos defender ou nos julgar. Então, essa é a lei moral que Deus implantou no ser humano já na sua criação. Todo ser humano, isso aqui já é fato para nos colocar, todo ser humano já nasce com a lei moral universal. Vamos para o tópico 1 para a gente entender mais a fundo esse tema. Subtópico 1.1 diz a primeira manifestação, do grego synedesis, que é saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um senso instalado, ou melhor, sensor instalado na alma humana. O que seria um sensor? Um sensor mede basicamente a temperatura, mede basicamente o comportamento. Um termômetro a gente pode usar, ele trabalha com um sensor, aonde identifica a temperatura. Então, a lei moral implantada no ser humano é uma lei aonde o espiritual e moral já instalado na alma de cada pessoa, funcionando de modo contínuo, ainda que silencioso. Então, a gente já vai entender dentro dessa composição que todo ser humano ele já nasce com esse sensor, ele já nasce com essa disposição de que existe um bem e um mal, existe uma lei moral, existe um porquê das coisas. Esse é a grande pergunta da sociedade, porquê das coisas. E isso a gente precisa entender que todo ser humano já vai nascer com esse senso moral. Isso é a consciência, isso faz parte da alma. Dentro disso, alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso, ok? A gente precisa entender que não há consenso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Então a consciência reside na alma, opera primeiramente no espírito. Há uma junção trabalhando junto aqui entre o espírito e a alma. Porém, há uma linha de pensamento muito forte dizendo que principalmente na alma ele compõe a consciência, e a consciência vai discernir o que é certo, discernir o que é errado. Ela vai trazer à tona decisões, e quando a gente fala que todo ser humano já nasce com essa consciência, nós estamos dizendo que desde criança, que a criança começa a entender o que é o mundo ao seu redor, entender o que é tomar decisões, ainda que imatura ou infantis, já começa e existe uma consciência já operando e já trazendo à tona, mesmo que ainda não entendamos, do que é o certo e do que é o errado. Isso é a consciência do ser humano trabalhando. Isso faz parte diretamente da composição da alma. Gênesis 2, 16 e 17 e 3 e 6 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana, quando o Senhor vai dizer a Adão para não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E quando nós chegamos no capítulo 3, que é o ápice da teologia do pecado, principalmente, nós vamos ver o ser humano já sendo acusado pela sua consciência quando Deus se manifesta no jardim e Adão se esconde. Por que Adão se esconde? Porque ele se sente culpado da desobediência direta daquilo que Deus falou. Quem o acusou? Não é Deus que o acusou. Deus deixou uma palavra, Deus deixou uma ordem, e a desobediência dessa ordem gerou um julgamento interno dentro de Adão. Esse julgamento veio diretamente da consciência. Esse julgamento veio direto da consciência. Quem fez Adão se esconder de Deus foi a sua consciência o julgando e o condenando, dizendo, você está errado. Então, nós já vamos ver a primeira manifestação dessa consciência já no nosso pai Adão, ok? E dentro disso, a gente vai ver que após o pecado, os olhos de ambos foram abertos para o conhecimento da nudez, da culpa e da vergonha.
Então, a consciência acusa Adão, acusa Eva, e com isso traz consigo a consciência, esse padrão começa a trazer culpa, vergonha, medo, remorso, e tudo isso vem por conta da consciência já estar operando através do julgamento, através da condenação, através da acusação, através de mostrar a Adão que ele estava errado, e essa consciência começa a trazer sentimentos. Por isso que a alma ela está diretamente ligada nessa questão da consciência e dos sentimentos. A composição da alma ela já trabalha em cima disso. Então, quando nós vemos a consciência trabalhando, quando a consciência acusa, logo sentimentos contrários começam a aparecer, como, por exemplo, o remorso, a culpa, o medo e por aí vai. Dentro disso, Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal é algo dado por Deus. Agora, uma vez que eles desobedeceram, logo a palavra tinha sido implantada dentro de Adão através da palavra diretamente de Deus, dizendo isso para ele. Quando Adão erra e ele nota que está nu juntamente com Eva, e de repente a vergonha aparece, de repente os sentimentos aparecem, logo a consciência o acusa dizendo, olha, Deus falou para você não fazer isso, e você fez. Deus vai te castigar, Deus vai te punir. A consciência começa a trabalhar e isso faz com que Adão fuja de Deus, né? Então nós vamos ver já a consciência trabalhando aí. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, trazendo culpa, vergonha e medo. Culpa pela violação cometida, vergonha pela condição moral em que se viu e medo diante da penalidade anunciada e da presença de Deus. Então a culpa trabalhou porque ele errou, a vergonha trabalhou porque ele transgrediu e agora ele começa a ver o seu estado moral de alguém caído, isso traz vergonha, e o medo da própria presença de Deus, porque a presença de Deus também trazia na cabeça de Adão a penalidade do juízo por ter cometido esta falta. Tudo isso, esses sentimentos foram trazidos de forma direta por conta da consciência estar apontando, estar acusando, estar trabalhando no interior de Adão. O subtópico 1.2, ele vai nos dizer o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral. Nós já começamos a falar isso anteriormente. Também chamado da lei da natureza ou direito natural. Então, por exemplo, nós podemos dar aqui alguns exemplos: a proibição do assassinato, o respeito pela propriedade, a honra aos pais. É claro que a Bíblia nos ensina a não assassinar, por exemplo, não tirar a vida de alguém. Mas isso é uma lei moral que já está implantada no ser humano. Nós vamos ver isso lá atrás. Todo o assassinato cometido, logo era trazido uma penalidade, tirar a vida de alguém. Antes mesmo de ser escrito em tábuas, antes mesmo de ser decretado como lei, já existia uma lei moral, uma lei natural interior dizendo que é errado tirar a vida de um ser humano. E assim como outras leis estabelecidas já no interior do homem. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Lembrando que nesse momento da história ainda não temos lei escrita, ok? Não temos a lei mosaica, não temos a lei escrita ainda. E com isso ele experimentou uma trágica consequência. E ele mesmo ele fala para Deus em Gênesis 4:8, quando ele diz: E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Logo na sequência, nós vamos ver ele dizendo isso para Deus: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ou seja, sua consciência o acusou e o afligiu de uma forma tão pesada
dada a gravidade do seu pecado, que ele se volta para Deus e diz: Senhor, a minha maldade é muito grande, e o peso do que o Senhor falou é muito grande. Né? Será que eu não tenho direito de ser perdoado? Mas antes dele transmitir isso de forma externa, a sua consciência já estava trabalhando no seu interior, o culpando e o acusando de uma forma mais direta. Nós podemos dizer, é claro que não havia lei escrita, e nesse período Deus não havia falado concernente à vida humana, por exemplo. Quem acusou? Foi a própria consciência, a lei natural já dentro de Caim. A lei natural se volta para ele dizendo: olha, você fez algo errado. Quem disse que era errado? A sua própria consciência. Deus simplesmente, após a conversa com Caim, foi fortalecer a ideia, mas isso já estava acusando, e nós vamos ver isso na história, quando ele tenta esconder de Deus o seu feito. Por que escondeu? Porque existia uma consciência já o acusando. E ele vai dizer: e da tua face esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. O salmista, no Salmo 139, vai dizer: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Nós podemos aplicar esse texto de uma forma direta, dizendo e reconhecendo quantas vezes no seu momento sozinho, alguma decisão que você tomou, alguma coisa que você fez, não trouxe consigo uma acusação interna. Você perdeu sono, você não conseguiu se concentrar mais, você não conseguiu, porque existe uma consciência acusando, uma consciência ou defendendo, uma consciência interna dizendo que aquela decisão estava errada. Ou seja, o salmista entende que isso foi plantado, isso foi inserido pelo próprio Deus no ser humano. A lei moral, a lei natural, né, foi implantada já na criação, então todo ser humano já vai nascer com isso. Isso é interessante. No subtópico 1.3 a gente vai entender porque o comentarista ele vai dizer escrita no coração. Em Romanos 2:12, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, onde ele escreve: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Paulo está dizendo, em Romanos, já trazendo a alusão aos gentios, dizendo: olha, eles não têm a lei mosaica, eles não têm a lei escrita. O que eles têm? A lei escrita no coração deles. Que lei é essa? A lei natural, a lei moral que é implantada pelo próprio Deus. Então, o que a gente entende com isso? Que os que possuem a lei mosaica escrita são os judeus. E os gentios? Gentios que não receberam formalmente mostram a obra da lei escrita no seu coração. O que Paulo está dizendo? Aqueles que não têm desculpa, porque o próprio Deus colocou dentro do ser humano, e esse nós levamos o nome de consciência, ele coloca dentro do homem a lei natural. Mesmo que você não conheça a lei escrita, a palavra, existe dentro de você uma lei natural que diz aquilo que é certo, aquilo que é errado, e você sabe dentro de você quando você comete um erro, quando você falha. E isso não é a questão da sociedade, e sim existe uma lei moral, existe uma lei natural que está escrita no ser humano, e essa já nasce com o ser humano. Então, o que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito moral. A escrita em pedras dos preceitos comuns todos os homens, como a proibição de matar, como nós já dissemos aqui anteriormente. Então, o que Deus fez quando a lei escrita foi formalizada? Ele simplesmente trouxe a positivação daquilo que já estava escrito no interior do homem. Então, primeiro na criação Deus vai criar,
e dentro da alma existe a consciência, uma das características da alma é a consciência vai trazer consigo a lei natural, e isso está escrito no coração do ser humano. Quando Deus trabalha e formaliza a lei escrita através de Moisés, ele já vai estar positivando algo que já está escrito no coração do ser humano. Então deixe isso bem claro aos seus alunos, meu amigo professor, que mesmo não conhecendo a lei escrita, mesmo não conhecendo a lei, a palavra, existe uma lei natural em todo ser humano. Nós vamos ver aqui algumas diferenciações daqui a pouco, mas o ser humano já nasce com isso. A palavra simplesmente vem positivar, a palavra vem confirmar aquilo que Deus já tinha escrito dentro do nosso ser. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, por exemplo, o direito de propriedade e o direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Então, a lei escrita ela vem simplesmente normalizando, tá? Ela vem colocando em categorias para simplificar, ok? Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades também tinham seus regramentos. Por exemplo, a lei de Hammurabi, né, que é uma lei considerada ainda mais antiga que a própria lei mosaica. Porém, antes mesmo dessas leis que estavam sendo escritas para uma organização da sociedade, na criação, Deus já colocara no ser humano a lei no seu coração, que é a lei natural. Isso precisa ficar muito claro na mente do seu aluno. Os principais eram os códigos mesopotâmicos, né, de Ur-Nammu, Lipit Ishtar e o que eu disse aqui, o Hammurabi, o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Então, o que há de bom nessas leis que colocam para uma organização, para uma convivência em sociedade, para uma vida mais prática, foram retiradas primeiro de uma lei natural. Aqueles que escreveram e regulamentaram simplesmente entenderam que dentro deles já existia uma lei que regia, e esta lei precisou ser escrita, mas primeiro Deus escreveu na consciência do ser humano. Vamos para o tópico 2. Não deixe de comentar, não deixe de nos ajudar aí, divulgando isso aqui, para ter o enriquecimento, porque o nosso desejo é que as nossas escolas dominicais venham a cada dia fluir cada vez mais. Tópico 2, dentro do subtópico 2.1, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Gênesis 3 e 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 3, diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por que é que Davi, lembrando que no Salmo 51, Davi escreve após se levantar do pecado que ele comete com Batseba e com o marido de Batseba, a gente conhece a história, e após o pecado Davi não salmodia, até ser confrontado pelo profeta. Quando é confrontado, Davi se volta para Deus através do Salmo 51. E no texto que Davi usa, ele diz o seguinte: que eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por que o pecado dele está sempre diante dele? Ele escondeu por algum tempo antes do profeta o confrontá-lo. Davi viveu uma vida, tentou viver de uma forma normal, mesmo depois de pecar. Porém, Davi reconhece no Salmo 51 a seguinte questão: mesmo quando eu estava tentando esconder, o meu pecado estava sempre diante de mim. Quem colocava o pecado diante de Davi? A sua própria consciência. A lei que vivia dentro dele, ou melhor, a lei que vive dentro do ser humano. Essa expunha para Davi o seu pecado
e por isso ele diz, olha, o meu pecado está sempre diante de mim. O verbo conhecer aqui, que ele usa, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência reprovando a conduta do primeiro casal. Então, quando tanto Davi que usa o conhecer, como nós vemos em Gênesis, já aponta a consciência trazendo um apontamento negativo, dizendo, olha, vocês erraram, vocês falharam. E isso acusa de dentro para fora. Então, a gente precisa entender que esta lei natural, ela não confronta-nos de fora para dentro, mas ela confronta através da consciência já no nosso interior. Para que, nós estamos falando isso desde lá de trás, que o espírito ele trabalha levando uma mensagem para a alma e a alma manda uma mensagem ao corpo e o corpo responde com ação. Então, uma vez que a alma, através da consciência, ela nos acusa, é para que o corpo reaja de uma forma que haja conformidade para que aquilo seja trabalhado, para que aquilo seja resolvido, para que aquilo venha à tona ou de alguma maneira seja sanado. Então a alma vai começar a trazer esses sentimentos para que o corpo reaja. E este é o trabalho da consciência de uma forma direta. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Quem mostrou que eles estavam nus? Quem mostrou que eles não estavam vestidos logo após o pecado? A consciência apontando e dizendo, vocês estão errados. Então, traga isso, entenda isso. Deus trabalha usando a consciência. Inclusive, podemos até abrir um parênteses aqui e dizer que dentro da teologia temos aquilo que nós conhecemos de graça preveniente, que é o trabalho do Espírito Santo atuando na conversão de alguém de uma forma de fora para dentro, usando circunstâncias, usando pessoas, usando consciência, ok? Então a consciência vai ser essa voz que, auxiliada pelo Espírito Santo, vai trazer à tona o nosso entendimento de o quão pecador nós somos e o quão necessário nós precisamos de um Salvador. A expressão foram abertos os olhos também significa a experimentação imediata da malícia antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Lembrando, esse sentimento de medo é trazido a partir que a consciência começa a falar apontando o erro deles. Então, a consciência fala e isso gera sentimento de medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão, quando ele disse, quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore de que ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Deus ele faz uma pergunta retórica e Deus trabalha nas perguntas, mas já entendendo que quando Deus desce e Adão está escondido, a consciência já o estava julgando, a consciência já estava apontando, a consciência já estava fazendo o seu papel no interior de Adão. Então, quando Deus faz a pergunta do lado de fora, a consciência já estava apontando e trabalhando na parte de dentro. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. Esse é um erro do ser humano, tentar aplacar a consciência. E Adão vai dizer assim, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, Adão não estava culpando Eva de forma direta. Primeiramente, Adão estava acusando o próprio Deus, dizendo, olha, o Senhor me deu essa mulher. Por que Adão está fazendo isso? Primeiro, para se justificar e para aplacar a voz da consciência que está no seu interior. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, eu não quero ficar sentindo essa culpa dentro de mim, então eu tenho que colocar essa culpa que está dentro de mim em outra pessoa, para mim ficar mais tranquilo. Por quê? Porque a consciência continua apontando.
E logo o ser humano começa a se justificar, porque o desejo do ser humano é que a voz da consciência seja aplacada dentro dele. E é isso que Adão está fazendo. Eva também seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. E eu coloquei aí, só para você entender, placebo significa algo ilusório. Eles podem dar a impressão de que algo está sendo feito ou resolvido, mas a realidade não tem substância. Ou seja, eu posso estar aparentemente estar resolvendo o problema, mas aquilo só está camuflando o problema. É isso que o autor da revista chama de meros placebos, ok? A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são remédio para a alma. Então não é... Tiago vai dizer para a gente: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que Tiago está ensinando a gente é justamente o oposto do que Adão fez. Adão, ele justifica o erro, a falha, colocando a culpa em outro, assim também Eva faz. Para quê? Para que aquela culpa gerada pela consciência seja aplacada. Tiago já diz o oposto. Tiago diz assim: confessai as vossas culpas e orai um pelos outros, ou seja, coloca diante do Senhor, confessa, fala, abre, mas não tenta se justificar. A única forma de calar a consciência, deixar Deus trabalhar é isso, é abrir a consciência para que Deus trabalhe de uma forma direta. Subtópico 2.3, o debate no tribunal. A consciência como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente, passado e futuro. Dentro disso, nós podemos ver que a consciência ela trabalha nos julgando, e quando nós falamos de um tribunal, ela tanto aprova como ela reprova. E o problema é que muitas das vezes ela vai usar passado e ela vai tentar usar futuro, que ainda não existe e ainda não chegou, e ela vai usar presente. Tudo isso para ou aprovar ou para reprovar. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e sentimentos. Nós já trazemos isso um pouco anterior, dizendo que a consciência vai trabalhar junto com os sentimentos e a consciência vai acabar gerando sentimentos, seja eles positivos, seja eles negativos. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, testemunho de uma consciência limpa, ok? Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Nós vemos aí Lutero, né? Nós passamos agora no dia da Reforma e nós ouvimos, muitas igrejas ouviram falar sobre a história da Reforma, sobre Lutero. Uma das principais questões de Lutero, quando ele foi apontado na dieta de Worms, quando alguém apontou para ele e diz: olha, você nega o que você escreveu, você nega o que você está pregando, você nega isso, você se retrata. Lutero, ele deixa a frase dizendo: olha, eu não vou contra a minha consciência, eu não vou, a minha consciência está limpa, a minha consciência está cativa à palavra, e eu não vou ir contra a minha consciência. O que Lutero está dizendo? Olha, ainda que tudo ao redor esteja passando problemas, a minha consciência está cativa à palavra, a minha consciência está tranquila. Ou seja, a consciência de Lutero está aprovando as suas decisões e as suas atitudes. Uma vez que a consciência de Lutero aprovou, ele olha para qualquer um, seja para príncipe, seja para governantes, e diz: eu não vou negar aquilo que a minha consciência está me aprovando. Olha a importância disso. Tópico 3, para a gente começar a encerrar e concluir: a consciência é falível, ok? Primeiro, 3.1, defeitos da consciência. Dentro dessa consciência que pode falhar,
A Bíblia menciona consciências algumas defeituosas. Primeiro, uma consciência cauterizada, que é insensível ao pecado. Segundo, uma consciência fraca. E terceiro, uma consciência contaminada ou corrompida. De uma forma simples e rápida, só para a gente aplicar, e deixe isso claro aos seus alunos, o que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que a primeira vez que alguém erra, a consciência vai e aponta. A segunda vez que a pessoa erra no mesmo erro, a consciência aponta de novo. E se ele continuar errando naquele mesmo erro, a consciência ela vai acusando, acusando, só que cada vez vai acusando de uma forma mais fraca, de uma forma menos eficiente. Já não tem tanta força mais a consciência pesar, até o ponto de se cauterizar e aquele erro já não fazer mais efeito na vida da pessoa porque ele cauterizou a sua consciência, ok? Isso é uma consciência cauterizada. Um segundo ponto, uma consciência fraca, que é uma consciência legalista, religiosa, uma consciência levada por padrões de que outros falam, moldada por um legalismo. E nós temos a consciência contaminada, que aí é uma consciência influenciada por extremos. Isso também é extremamente perigoso. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educado e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, o Espírito Santo. Ok? A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo onde tudo é pecado. Então, dentro dessa consciência, a gente tem dois extremos perigosos. Primeiro, uma consciência insensível, totalmente insensível, ela brinca com o pecado, ela falha muito, ela é totalmente insensível agora ao que a consciência diz. É aquilo que nós apontamos, é uma consciência que está cauterizada, ou seja, uma consciência insensível. Porém, o outro extremo também é perigoso, que é a hipersensibilidade. O que é a hipersensibilidade da consciência? De um lado, a insensibilidade diz que nada é pecado, a hipersensibilidade leva dizendo que tudo é pecado. E aí a consciência ela fica num padrão onde uma pessoa não consegue viver, onde tudo é pecado, aonde se espiritualiza tudo, aonde tudo é espiritual, tudo é demoníaco, tudo, e a vida da pessoa ela se torna uma vida que o próprio ato, às vezes, de respirar, a gente tem que tomar cuidado porque é pecado. Então existem os dois extremos, e os dois extremos são perigosos porque se trata de uma consciência que foi trabalhada de uma forma errada. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Tudo é permitido, não há pecado real. Esses dias são sagrados, essas comidas são proibidas, esses gestos são pecaminosos. Tá aí os dois extremos onde as seitas trabalham, onde diz nada é pecado, e o outro extremo, tudo é pecado. Os dois extremos são perigosíssimos. Deus, como supremo juiz, apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que Paulo entende? Paulo entende que a mente, a consciência, ela pode ser trabalhada. Apesar da consciência apontar o erro, como nós dissemos, se alguém continuar no erro, a consciência pode ser cauterizada. Uma consciência pode ser manipulada conforme com o tempo. Então, Paulo entende isso, ele está dizendo, olha, minha consciência está limpa, mas eu não posso me justificar, porque quem me justifica é Deus. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados.
Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Então, às vezes, nós precisamos ser guiados por uma palavra, guiados por uma mensagem, guiados pelo próprio Deus, para que a nossa consciência continue sendo desafiada a melhorar e continuar nos apontando o lugar certo. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais são escondidos. Concluindo a nossa lição, devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos o quê? O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemo-nos a Deus sempre, a Ele com inteira certeza de fé. Que Deus abençoe a sua aula, meu amigo professor, que Deus te use nesta sala de aula e que este material seja uma ferramenta para você, mas não deixe de se aprofundar, sempre entendendo que Deus te usa para edificar o povo, Deus te use para fortalecer o povo e para trazer um alicerce de fé para os alunos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.